Falar sobre orixás é um tema um tanto complicado. Muita gente fala, a gente sabe que Ogum é o santo guerreiro, é o orixá da guerra, né, que quebra as demandas. Fala sobre Xangô, que é o orixá da justiça, Santa Bárbara, senhora das tempestades, enfim, sem falar nas ligações que os orixás têm com todos os pontos de força, com todos os elementos da natureza. Mas tem um tema recorrente que a pessoa fala, briga de santo. Será que o santo briga mesmo? Será que tem uma briga de um com o outro? Falar, é meu, não, ele é meu, não, ele é meu. Será que existe isso? Claro que não é bem assim, pessoal. Mas eu quero falar com vocês, eu quero dar uma explicação que talvez essa explicação ninguém tenha dado ainda a respeito de orixás e a respeito de Umbanda. Vejam bem, eu tive um problema de briga de orixás. Eu tinha um problema de saúde, eu tinha 9 anos de idade e eu ficava desmaiando. E aí eu fui levado pelo meu avô, que era russo, né, num terreiro no bairro do Ipiranga de uma alemã, tá, que chamava Dona Margarete. E nesse terreiro tinha lá os amalás de Umbanda. Eu descobri que eu tinha essa tal dessa briga de santo e por isso que eu ficava desmaiando, ficava me sentindo muito mal. Bom, quando eu sentei na mesa, um dos auxiliares da Dona Margarete, que eu lembro até hoje, o seu Dilon, ele disse assim para mim, falou, olha, você tem uma briga de santo. Sorte sua que você tem Iemanjá também na sua coroa que pode amansar essa briga, só que um dos dois vai ter que tomar a frente. Você tem Oxóssi e você tem Ogum. Então vamos lá, vamos deixar um deles tomar a frente. E foi isso que aconteceu. Eu de repente comecei a cavalgar, fazer movimentos de quem... Bom, nesse pormenor aconteceram algumas coisas. Primeiro que foi descoberto que meu orixá de cabeça era Ogum, que eu tinha Iemanjá, também como protetora minha, né? E esse Ogum, por um acaso, era Ogum Rompimato, que é um Ogum da mata também, né? Inclusive a imagem dele é de um índio, tá? E por isso, talvez essa briga de energias por conta da energia da mata, essa força poderosa que a mata tem, né? Que realmente me traz muita força espiritual, e o mar também. Invariavelmente eu sinto um poder muito grande quando eu estou próximo do mar. O mais curioso é que eu sou um descendente de russos e italianos católicos, russos, não vou dizer que eram ortodoxos, teosóficos, coisas assim, Leon Blavatsky, né, um pouquinho de cada coisa, né? Eram um pouquinho mais espiritualistas. Meio que meu avô italiano também, ele lia bastante sobre ocultismo, esse tipo de coisa, tá? Bom, só que ninguém na família, né, entrou nesse viés, né, da matriz africana, por exemplo, a Umbanda. E os orixás se manifestaram comigo. Então o pessoal deve perguntar, poxa vida, mas e aí? Mas se você na genética, se você não tem nada de elemento, vamos dizer assim, africano no seu corpo, então como que você tem um orixá de cabeça? Como que você teve essa situação se ninguém da tua família é da linha de Umbanda e só você aconteceu isso daí? Bom, pessoal, eu quero dar uma explicação bem legal a respeito disso. Primeira coisa que a gente precisa considerar que, independentemente da nossa etnia, ninguém sabe se a nossa etnia, lá no passado distante, também não foi africana. Pode ser, a gente não sabe, né? Lá atrás, bisavô, tataravô do tataravô e assim por diante, né? A gente não sabe o que aconteceu lá no passado. Ponto 1. Ponto 2. Claro, pessoal, a gente já viveu em tudo quanto é lugar. E já vivemos, logicamente, na África. Então, eu sinto uma força muito grande que vem dos orixás. E os orixás, também, toda essa linha, esta corrente da Umbanda, é uma corrente muito forte por aqui. Os orixás, eles são os deuses, são deuses menores, tá, que controlam os pontos de força da natureza. Então nós temos uma ligação forte com esses pontos de força
E é muito bacana também esta correlação, Xangô, justiça, por exemplo, né? Ogum, vencedor de demandas, e assim por diante. Tá? E essas correlações mais fortes, como o mar, Iemanjá e assim por diante. Então, nós estamos intimamente ligados com todos esses pontos de força da Terra. Porque o homem, tá? Ele é o macrocosmo do próprio planeta Terra. Isso significa o quê? Que cada inseto, cada planta, cada mineral, tudo que existe no planeta Terra é um microcosmo do homem. Todos os minerais da Terra, tá, estão componentes também na nossa estrutura orgânica, né? Tudo que existe à nossa volta, até um inseto, esse inseto também é um ser vivo que é um microcosmo do homem. O homem é a alma, tá? É o sopro do Criador, é aquele que tem a quinta essência. E isso nos diferencia das outras espécies. As outras espécies existem exatamente para manter o equilíbrio ecológico de todo o orbe terrestre, porque o orbe terrestre tem vida. O planeta Terra é um planeta vivo, é um ser vivente. E nós somos um ser vivo que existe dentro do planeta Terra. Então tudo que existe à nossa volta, todos esses componentes, estão inseridos em nós. Nós temos parcela. Vocês veem quando a gente faz aquele trabalho xamânico, né? Você sente um lobo, um falcão, um gavião. Nós temos essa relação íntima com a natureza, com todas as forças espirituais, né? Tem gente que sente uma energia no cemitério, as encruzilhadas, né? O mar, os rios, a cachoeira, né? Na tempestade, no dia de sol, à noite, a lua, as estrelas, as influências dos corpos celestes, tudo isto está no nosso entorno e tudo isso emana uma energia que nós assimilamos e respondemos a essas energias de maneira satisfatória ou não. Não é satisfatória quando nós estamos em desequilíbrio energético, coisa que muita gente fica por conta de fazer bobagens por aí, né? Então acaba atraindo energias ruins para ela própria, tá? Então a briga de santo, na verdade, não é que dois orixás estavam quebrando o pau para falar, esse cara aí é meu, não é meu. Não é isso. É que são duas forças espirituais que estão muito intimamente ligadas com a minha energia. Então o que acontece? Fica aquela situação de você ir para um lado ou para o outro. Quando eu recebi Ogum no meu corpo, eu não tinha a mínima ideia do que era Ogum, muito menos do que era Oxóssi. Iemanjá eu já tinha ouvido falar, mas e só. Certo? Então, veja bem, eu tinha 9 anos de idade, vendo numa cultura totalmente diferente, e aquilo foi tudo novo para mim. E Ogum veio no meu corpo. Então eu sentia a força espiritual desses seres que existem mesmo e que devem ser respeitados pela força que tem cada um no seu elemento. Vocês veem que para manter esse equilíbrio de forças, o orixá guerreiro está presente em todos esses pontos de forças que existem. Ele está no mar, ele está no cemitério, algum Meji, algum beira-mar, né? Ele está na mata, algum rompe-mato, ele está em todos os planos, ele está presente. Com isso vocês veem que existe uma grande organização energética. Tá? Esses orixás, que são deuses menores, intimamente ligados com toda a nossa estrutura emocional, toda a nossa estrutura física, né? Eles ajudam a equilibrar tudo isso. Basta que você entre em sintonia com aquele elemento, certo? Então, quando você está em desequilíbrio energético, significa o quê? Que essas forças estarão em desequilíbrio do seu corpo, e isso te faz mal. Né? Os orixás, como seres, divindades ligados a todas essas forças, né, eles estão presentes de uma forma intensa, muito intensa na nossa vida.
Nós temos todos os devas, os organizadores do planeta Terra. Todos esses seres estão nas nossas estruturas psicossomáticas. Então, veja bem, pessoal, quando a gente fala orixá está em conflito, você tem que tomar muito cuidado porque isso de fato existe. Mas vamos falar de um outro ponto importante. Infelizmente, né, a Umbanda é como disse um grande umbandista, acho que ele já inclusive faleceu, ele falou: a Umbanda é como um governo com diversos departamentos, cada terreiro é um e cada um faz o que quer. Essa que é a verdade. Talvez se a Umbanda se tivesse centralizado um poder único para estabelecer regras, talvez a Umbanda teria sido diferente. Mas infelizmente a Umbanda foi muito apagada, né, por conta das seitas evangélicas, que eu não critico também. Acho que muita gente que está dentro da religião evangélica, né, são pessoas que também não estão preparadas para serem médiuns. Então tem tudo isso, né, pessoal? A gente tem que considerar todos os lados da moeda. Mas eu acho importante quando a pessoa ela vai trabalhar com orixás, ela consultar as origens, principalmente ter muito conhecimento. Por exemplo, eu já expliquei para vocês e vou explicar de novo. Se você souber cada oferenda de cada orixá, você faz uma mesa com os amalás, que são as oferendas para os orixás, e você firmar o ponto em cada uma dessas oferendas. Você tem que ter um conhecimento, você tem que fazer a oferenda corretamente, né? Você tem que fazer o chamamento do orixá, né? Por exemplo, Iemanjá e Odociaba, por exemplo, Ogum, Ogunhê, né? E assim por diante. Né? Então você tem que ter esse conhecimento para poder fazer a mesa dos orixás, tá? Não é proibido, uma pessoa comum pode fazer, e diante dessa mesa você vai pedir para que o seu orixá se apresente para você, seu orixá de cabeça, e pedir para que aquela oferenda que está sendo feita possa equilibrar o lar de vocês, a casa de vocês. Entende como é que é? Então, pessoal, o que ocorre muitas vezes é precisamente o oposto. A pessoa vai no lugar, o pai de santo ou mãe de santo despreparados, tá? E fala assim: olha, o teu orixá de cabeça é tal. Agora, pessoal, vocês não têm ideia o que é você fazer uma firmeza na tua coroa de um orixá errado. Você vai estar trabalhando com uma energia diferente daquela que deveria ser a sua energia, porque é componente de você. Você tem que entender que a energia do teu orixá é componente de você. Quando você é vidente, no meu caso, por exemplo, eu consigo identificar o orixá da pessoa. Mas se a pessoa não tem evidência, é melhor que ela faça essa mesa, né, dos amalás. Olha aí, você, pai de santo, pode fazer isso. Colocar cada um dos teus filhos de santo sentado, você vai descobrir quem é o orixá de cabeça, sem que você precise chutar se você não tem ideia e muito menos tem evidência. Então tome cuidado com isso, cuidado com o que você fala, porque você pode arrasar a vida da pessoa. E você, médium, tome cuidado também, porque você pode ter a vida arrasada se for feito uma firmeza errada na sua coroa, tá? Então, cuidado com isso aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu acho que se passar, me estendi um pouco mais, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o canal acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser se iniciar conosco, aprender sobre tudo, tá? É a Irmandade dos Magos. Tá? Então você seja membro, está aí embaixo, você se torna membro, aprendiz neófito ou escudeiro, né? Aí você poderá participar da iniciação que será dia 1º de outubro em www.cursosdemagia.com.br. Você vai lá, clica na iniciação e você vai ver como é que funciona, o que você tem que fazer. Tá certo? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!